Olá, boa noite para você que nos acompanha. Estamos começando com mais um programa Bom Dia Entrevistas. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora da Vigilância Sanitária de Erechim, a Ana Fagundes, e também o diretor da Vigilância em Saúde, o Paulo Boton, que vão falar um pouquinho sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, conscientizando principalmente sobre o uso do cigarro eletrônico nos ambientes fechados, uma campanha que vai começar e é muito bacana para que você possa se informar e seguir a legislação como ela deve ser seguida. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, contem um pouquinho para a gente, pode começar a Ana, né, falando como essa campanha foi idealizada. Então, nós começamos a pensar nessa campanha a partir de uma demanda da própria população de Erechim, que começou a ligar lá na vigilância reclamando do pessoal utilizando cigarro eletrônico em ambiente fechado. Quando fomos fiscalizar essas situações, a gente se deparou com uma desinformação muito grande. As pessoas entendem que por ser o cigarro eletrônico era permitido, ou que seria por ser menos prejudicial à saúde, né, não teria problemas. O que não é verdade. Ele também oferece graves riscos à saúde, e então a gente sentiu essa necessidade de fazer uma campanha de orientação, de informação, para a população entender que ele é um cigarro como qualquer outro e que ele também não pode ser utilizado em ambientes fechados. E sempre esteve na lei isso também, né, Paulo? Falando sobre o cigarro eletrônico, mesmo sem as pessoas saberem, né? Exatamente. No Brasil, há mais de 2, 3 décadas, praticamente, é proibido fumar em locais fechados. Em Erechim, especialmente desde 2011, a Lei 4948 proíbe o uso de cigarros e outros dispositivos para fumar, inclusive dispositivos eletrônicos. Como a Ana falou, a gente se deparou com uma grande desinformação nesse sentido e, ao longo dos últimos meses, a gente tem recebido bastante denúncias e sendo acionado pela população por diferentes meios, e então concluímos que era importante a gente fazer esse trabalho de conscientização. Uhum. Você acredita que por ele não ter o mesmo cheiro, né, do cigarro normal, as pessoas acham que ele não seja tão prejudicial e não atrapalhe quem está ao seu redor? Exatamente. Esse é um dos apelos desses dispositivos, né? Diferente do cigarro tradicional, em que há uma combustão, né, nos dispositivos eletrônicos, que é como a gente chama o cigarro eletrônico, não há essa combustão, né? E então não há o cheiro ruim que a gente conhece. Pelo contrário, alguns deles possuem essências flavorizadas que, inclusive, têm cheiros agradáveis, o que pode confundir a população quanto ao potencial perigo. Nós mesmos, uma vez que a gente passou a se debruçar sobre esse assunto, nos deparamos com depoimentos de pessoas que julgavam ser só uma fragrância aquilo, quando a gente sabe que, na maioria dos casos, esses dispositivos têm nicotina, às vezes muito mais do que um maço de cigarro tradicional, e a nicotina é uma droga que tem um potencial bastante importante de desenvolvimento de dependência. Então, nesse sentido que a gente também vem trazendo essas informações para conscientizar a população, especialmente a população jovem, que é a principal usuária desse tipo de dispositivo. Não só ela, mas principalmente ela. Certo. E, Ana, como que essa campanha vai funcionar? Então, nós já iniciamos essa campanha nas redes sociais, com alguns informativos, né, vídeos, e, a partir de amanhã, vamos começar a passar em todos os estabelecimentos para deixar orientações e deixar um cartaz que a própria lei municipal já dizia, né, que é obrigatório ter afixado um cartaz em local visível, que ali determina que é proibido fumar em ambiente fechado. Então, nós vamos estar entregando de novo esses cartazes e orientando os responsáveis pelos estabelecimentos. E aí, num segundo momento, vai ser feita a fiscalização propriamente dita, daí os estabelecimentos que não estiverem cumprindo vão ser responsabilizados, né? Você acredita que com essa conscientização, através dessa campanha que vocês farão, diminuirão as ocorrências? Nós acreditamos que sim. Lá em 2011, quando surgiu essa lei municipal, a gente passou nos estabelecimentos fazendo o mesmo trabalho e fomos muito bem recepcionados pelos responsáveis pelos estabelecimentos. Porque existe, sim, uma parcela da população que gostaria de fazer o uso de cigarro e desses dispositivos dentro
dos estabelecimentos, mas existe uma parcela maior que se sente incomodado, principalmente incluindo quem trabalha ali, né? Então, a legislação vem aí para proteger tanto o fumante quanto o fumante passivo, né? O fumante ativo quanto o passivo. Então, eu acredito que a gente vai ter uma boa aceitação, sim, né, da população, que geralmente as pessoas entendem, né, que não é uma prática legal. Certo. Paulo, com relação ao público mais jovem, adolescentes, arredores de escolas, tem surgido alguma ocorrência ou preocupação com relação a esse público também? É importante a gente destacar aqui que a vigilância em saúde é responsável pela comercialização desses dispositivos e pelo uso em local fechado, né? A gente sabe de trabalhos de outras entidades quanto a isso, quanto à conscientização. Sobre o público jovem, a gente tem visto dados em trabalhos científicos mostrando um aumento do uso por esse grupo, né? Esses dispositivos eles são promovidos pela indústria tabáquica como se eles fossem menos nocivos à saúde, mas sabe-se que eles são. Hoje já temos dados importantes, né, que mostram que eles são prejudiciais à saúde. Inclusive, há não muito tempo houve um cantor famoso sertanejo aí que teve um problema relacionado a isso. E em 2022 a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou um relatório de análise de impacto, que a gente chama, corroborando a proibição da comercialização desses dispositivos que vigora desde 2009. Então, é importante a gente destacar aqui para a população que quaisquer dispositivos que estejam no mercado, seja para comercialização presencial ou pela internet, são dispositivos ilegais, porque eles não são permitidos a comercialização no Brasil. Então, nesse sentido, junto aos outros objetivos do trabalho, a gente vem buscando que tudo que vem sendo feito de movimento antifumo na última década ou mais, nos últimos 20 anos, no Brasil não se perca. A gente, ao observar os indicadores, a gente vê uma redução no uso de cigarro tradicional, mas recentemente a gente está vendo uma elevação no uso de cigarro eletrônico. E para que tudo que foi feito não se perca, então, essa ação da Secretaria de Saúde, e especialmente da Vigilância em Saúde, vem para tentar conscientizar a população. Uma última pergunta, então, para a Ana. Qual que é a importância, Ana, de ter um dia em específico, né, para se não celebrar, mas se lembrar a população da importância do Dia Mundial Sem Tabaco, de você não usar essas substâncias, seja o tradicional, seja o eletrônico, que com certeza fazem muito mal à saúde, né? E também a importância de a vigilância em saúde e a vigilância sanitária estarem engajadas nesse assunto. Então, mais uma vez, essa ação da vigilância em saúde tem o objetivo de proteger a população contra os riscos, né, do consumo de produtos. O cigarro tradicional, todo mundo sabe, todo mundo entende o risco que ele traz, né, mas é um produto, ainda que, por todo o mal que faça, um produto regulamentado, que passa por uma certificação, por testes, né, e tem um registro na Anvisa. O cigarro eletrônico ele representa um risco maior, justamente por não ter esses testes, não ter registros, ainda não é possível se avaliar o grau de risco que ele representa, né? Até porque existe uma variação muito grande aí de produtos, uns com tabaco, outros sem, com essências variadas, e justamente por esses produtos não serem registrados, não terem passado por testes, não se sabe o que os jovens hoje estão consumindo e estão inalando. E as pesquisas já demonstraram aí que existem muitas apresentações com compostos químicos que são talvez piores do que o próprio cigarro tradicional, né? Aproveitando aí essa data importante, que é o dia 31 de maio, que é o dia de conscientização sem tabaco, para tentar mostrar para a população que o cigarro eletrônico também é um cigarro e tão nocivo ou mais do que o tradicional. Tem algo que você queira acrescentar, Paulo? Para finalizar, então, só queria chamar a atenção que, apesar de a publicidade trazer esses dispositivos como menos nocivos, eles não são isentos de nenhum perigo. Pelo contrário, como a Ana falou, já tem trabalhos mostrando o perigo deles
né? Então, a gente vem aqui para alertar e dizer que a Vigilância em Saúde vem fazendo esse trabalho de conscientização e fiscalização nesse sentido. Muito bem. Agradeço muito a presença de vocês aqui nos nossos estúdios para lembrar de um tema tão importante à nossa população e estejam sempre convidados a retornarem quando tiver algum assunto relevante para falar para a nossa comunidade. Muito obrigada. Obrigado, a gente fica à disposição. Obrigada a você aí de casa que nos acompanhou. Curta e compartilhe essa entrevista para que mais pessoas tenham acesso. Até a próxima. Tchau, tchau.